Você já passou por momentos em que sentiu como se estivesse completamente perdido, como se a vida tivesse tirado de você todas as forças e tudo ao seu redor parecesse desmoronar? Talvez você conheça a sensação de caminhar pela noite mais escura da sua vida, carregando no coração um peso que parece impossível de suportar. É como se não houvesse mais esperança, como se não existisse mais saída, e a vontade de desistir gritasse mais alto do que qualquer pensamento de continuar. E é justamente nesse ponto, nesse lugar onde a dor parece insuportável, que a Bíblia nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que isso quer dizer? Que a sua noite escura não define a sua vida, que as lágrimas que hoje rolam pelo seu rosto não são sinais de fracasso, mas sementes que podem florescer em vitória. Você já parou para pensar que muitas vezes a vida nos coloca em situações que parecem o fim, mas na verdade são o começo de uma nova etapa? Quantas pessoas que hoje são admiradas, que mudaram a história e impactaram o mundo, não passaram primeiro pelo vale da dor, da rejeição, do abandono? Pense em José, traído pelos próprios irmãos, jogado em uma cova, vendido como escravo, preso injustamente. Qualquer um teria desistido, mas ele não desistiu. E no tempo certo, no tempo de Deus, ele se levantou e se tornou governador do Egito, salvando não apenas uma nação, mas também a sua própria família. Quantas vezes você já se sentiu como José, preso em uma situação da qual não consegue sair? Quantas vezes acreditou que ninguém via sua dor, que ninguém se importava com o que você estava vivendo? Mas será que você já considerou que Deus pode estar usando esse momento para te preparar, para te fortalecer, para te ensinar algo que você só vai compreender lá na frente? Quando você olha para a sua vida hoje, talvez veja apenas perdas, portas fechadas, sonhos interrompidos. Mas e se isso for apenas o terreno fértil onde Deus está plantando a semente de um futuro que você ainda não consegue imaginar? Pense em quantas histórias de superação conhecemos. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou. Poderia ter se entregado, se conformado, desistido, mas ele voltou mais preparado, mais maduro e transformou a Apple na maior empresa do mundo. Nelson Mandela suportou 27 anos de prisão, injustamente, sem perder a esperança. E ao sair, se tornou presidente, liderando seu povo com sabedoria e perdão. Você percebe o que há em comum? Antes da glória, houve dor. Antes da vitória, houve escuridão. Antes da superação, houve lágrimas. E talvez você esteja vivendo agora exatamente essa fase. O momento do silêncio, da dor, do vazio. Mas e se esse deserto que você atravessa não for sinal de abandono, mas de preparação? E se essa lágrima que hoje cai do seu rosto não for o fim, mas o início de um processo de cura e de transformação? Às vezes, é no momento em que nos sentimos mais fracos que Deus mostra a sua força. É no instante em que pensamos que não dá mais, que Ele abre um caminho onde não havia caminho. Quantas vezes você acreditou que a sua vida tinha acabado quando um relacionamento terminou, quando perdeu um emprego, quando uma porta se fechou? E, no entanto, hoje você olha para trás e percebe que aquilo foi necessário para que algo melhor acontecesse. Isso já aconteceu com você, não é verdade? Então por que agora seria diferente? Se a vida já te mostrou que depois da tempestade vem a calmaria, por que você duvida que esse tempo escuro também vai passar? Imagine por um momento se José tivesse desistido na prisão. Imagine se Mandela tivesse perdido a esperança na cadeia. Imagine se Davi tivesse se acovardado diante de Golias. Imagine se Jesus tivesse recuado no Getsêmani. Você percebe o impacto que a perseverança tem na história? E você já parou para pensar que a sua própria vida pode se tornar um testemunho vivo para muitas outras pessoas?
Talvez hoje você sinta que ninguém entende a sua dor, mas eu te digo, Deus entende. Ele vê cada lágrima, cada suspiro, cada pensamento de desistência que passa pela sua mente. E Ele te diz, essa não é a sua derrota, é apenas o início de algo maior. O vale que você atravessa hoje pode ser exatamente o lugar onde você vai descobrir quem realmente é e de onde vai sair mais forte, mais sábio e mais preparado para viver o propósito que te espera. Não permita que a noite escura faça você acreditar que não existe manhã. O sol vai nascer novamente. A sua vida não termina no sofrimento que você sente agora. Pelo contrário, é nesse momento que a transformação começa. Então, respire fundo, enxugue as lágrimas e dê apenas mais um passo. Porque pode ser que esse único passo seja o início da maior virada da sua história. E quando você olhar para trás, vai perceber que foi justamente na escuridão que você encontrou a luz que mudou tudo. Quantas vezes você já deixou de tentar algo novo porque o medo falou mais alto? Talvez tenha sonhado em mudar de carreira, começar um negócio, declarar seu amor, pedir perdão ou até dar um simples passo em direção a um sonho antigo, mas o pensamento de falhar te paralisou. Você já sentiu aquela voz dentro de você dizendo, e se der errado? E se eu não for capaz? E se rirem de mim? O medo parece tão real que nos convence de que é melhor não tentar, de que é mais seguro permanecer onde estamos, mesmo que esse lugar não traga felicidade. Mas será que isso é viver? A Bíblia nos lembra em Isaías 41:10 que não precisamos ter medo, porque Deus está conosco, nos sustenta e nos fortalece. Isso significa que sentir medo não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Todos os grandes homens e mulheres da fé sentiram medo. Moisés temeu falar diante do faraó. Gideão acreditava que não tinha força suficiente para liderar. Jeremias disse que era jovem demais para profetizar. Até mesmo Jesus, antes de enfrentar a cruz, sentiu a agonia tão intensa que suou gotas de sangue. O medo não significa que você é incapaz. O medo apenas revela que o desafio diante de você é importante. Agora pense comigo. Quantas oportunidades você já perdeu porque deixou que o medo fosse mais forte que a sua fé? Quantas vezes desistiu antes mesmo de tentar? Talvez você tenha guardado talentos, dons e sonhos porque acreditou na mentira de que não era bom o bastante. Mas e se você tivesse dado um passo de fé naquele dia? E se tivesse enfrentado o medo e seguido em frente? Onde você estaria agora? Quantas portas já poderiam ter sido abertas? Veja o exemplo de Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Imagine se ele tivesse desistido na 10ª tentativa ou na 100ª. Ele foi ridicularizado, desacreditado, mas persistiu. Hoje, todos nós colhemos os frutos da sua perseverança. Outro exemplo é Walt Disney, que foi demitido de um jornal porque lhe faltava criatividade e ainda ouviu de investidores que sua ideia de criar um parque de diversões era absurda. Se ele tivesse se deixado dominar pelo medo da rejeição, nunca teríamos conhecido a magia da Disney. Você percebe como o medo tenta nos impedir de viver o propósito que carregamos? Ele sussurra que não vai dar certo, que você vai se envergonhar, que não tem capacidade. Mas e se você ousasse acreditar que é possível? E se você desse apenas um passo, mesmo tremendo, mesmo inseguro? Quantas vezes na sua vida você já fez algo com medo e depois percebeu que não era tão assustador quanto parecia? Isso acontece porque, quando damos um passo de fé, o medo perde força e Deus entra em cena. Pense em situações simples: falar em público, pedir ajuda, iniciar um projeto, começar a cuidar da saúde, dizer não quando necessário. Quantas dessas coisas você já adiou porque o medo foi mais forte? Agora imagine se começasse a mudar isso hoje.
se decidisse enfrentar de frente algo que tem te paralisado? O que aconteceria com a sua vida se durante os próximos 7 dias você escolhesse fazer pelo menos uma ação que o medo sempre impediu? Pode ser algo pequeno, mas já seria suficiente para quebrar as correntes que o prendem. O medo não desaparece de repente. Ele diminui à medida que você avança. É como atravessar uma ponte que parece frágil. Quando você olha de longe, acha impossível. Mas quando dá o primeiro passo, percebe que a ponte aguenta, que ela te sustenta, que o outro lado está mais perto do que imaginava. Assim é com seus sonhos, assim é com os planos de Deus para a sua vida. Então eu te pergunto, quantas vezes você vai deixar o medo roubar a sua oportunidade? Quantas vezes vai se esconder atrás de desculpas para não viver aquilo que Deus já preparou para você? Lembre-se de uma coisa: a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. O medo pode até andar ao seu lado, mas não pode mais decidir os rumos da sua vida. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus prometeu estar contigo, segurar a sua mão e te sustentar. O medo pode até gritar, mas a voz de Deus é sempre mais forte. E talvez hoje seja o momento de você escolher dar esse primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo sem saber o que vai acontecer. Porque muitas vezes, quando você decide avançar, Deus abre o caminho que antes parecia impossível, e o medo que parecia tão grande se revela apenas uma sombra diante da luz da sua fé. Talvez neste momento você olhe para a sua vida e veja apenas problemas acumulados, contas atrasadas, relacionamentos quebrados, sonhos que parecem ter ficado para trás. Talvez você esteja preso em uma rotina onde cada dia parece igual ao outro, e no fundo do coração surge aquela pergunta: será que ainda existe uma saída para mim? É nesses momentos que a fé se torna a ponte entre o lugar onde você está e o lugar onde deseja chegar. A fé não é algo distante, inalcançável ou reservado apenas para pessoas especiais. A fé é o combustível que nos move quando não temos mais forças. É a certeza de que o invisível pode se tornar realidade. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Isso significa que você não precisa ver para acreditar, não precisa ter tudo resolvido para dar o próximo passo. Quantas vezes na vida você já agiu com fé sem perceber? Quando você planta uma semente, você acredita que ela vai brotar, mesmo sem ver o que acontece debaixo da terra. Quando você liga um interruptor, acredita que a luz vai acender. Quando entra em um ônibus, acredita que ele vai te levar até o destino. Se conseguimos confiar em coisas tão pequenas, por que nos é tão difícil confiar que Deus é capaz de transformar completamente a nossa vida? A verdade é que vivemos rodeados por inseguranças. O medo do futuro, a incerteza do amanhã, a dúvida se realmente seremos capazes de alcançar aquilo que sonhamos. Quantas vezes você já pensou: eu não tenho dinheiro suficiente, não tenho apoio, não tenho talento? Mas e se eu te dissesse que tudo isso perde força quando a fé entra em ação? A fé não ignora as circunstâncias, mas ela acredita acima delas. A fé não é um convite para você fechar os olhos para a realidade. É um convite para abrir os olhos para o sobrenatural. Pense em quantas pessoas que hoje são reconhecidas mundialmente precisaram primeiro acreditar antes de ver resultados. Nick Vujicic nasceu sem braços e sem pernas. Muitos disseram que sua vida seria limitada, que ele jamais teria esperanças. Mas pela fé, ele escolheu acreditar que poderia ter um propósito maior. Hoje, ele inspira milhões ao redor do mundo, provando que a falta de membros não foi capaz de impedir que ele cumprisse seu chamado. O que mudou não foi a condição física, mas a maneira como ele acreditou naquilo que parecia impossível. A fé tem esse poder de nos mover mesmo quando tudo em volta grita para que desistamos.
Quantas vezes você já acordou cansado, sem ânimo, mas ainda assim saiu da cama acreditando que poderia dar certo? Isso é fé. Quantas vezes você não tinha certeza de como ia pagar uma conta, mas acreditou que de alguma forma conseguiria e conseguiu? Isso é fé. Quantas vezes pensou que um problema não tinha solução e, contra todas as expectativas, algo inesperado aconteceu? Isso também é fé em ação. Eu quero te lançar um desafio. Escolha um sonho, algo que parece distante demais, algo que talvez você até já tenha enterrado dentro de si, e comece a orar todos os dias por ele durante os próximos 30 dias. Não ore apenas repetindo palavras. Ore acreditando que já é real. Declare como se já tivesse acontecido. A cada dia, dê pequenos passos nessa direção. Se o seu sonho é um novo emprego, prepare seu currículo, se aprimore, se candidate. Se o seu sonho é restaurar um relacionamento, dê o primeiro passo de perdão, envie uma mensagem, abra seu coração. Se o seu sonho é ter uma vida financeira mais estável, comece organizando seus gastos, mesmo que seja pouco. A fé anda de mãos dadas com a ação. Talvez você se pergunte, e se eu fizer isso e nada mudar? Mas e se mudar? E se sua fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, for suficiente para mover a montanha que hoje parece impossível? Quantas vezes você já se arrependeu por ter desistido cedo demais? E quantas vezes você se arrependeu por ter tentado? A diferença entre quem chega lá e quem fica no caminho, muitas vezes é apenas a fé de continuar mesmo quando não há garantias. Deus não pede que você entenda tudo, apenas que confie. Ele não pede que você veja todo o caminho, apenas que dê o próximo passo. Assim como Pedro, que andou sobre as águas quando decidiu crer, você também pode caminhar sobre os impossíveis da sua vida. Talvez a tempestade esteja forte, os ventos contrários, mas a fé é o que te faz manter os olhos fixos em Jesus e não nas ondas que tentam te derrubar. Hoje, você tem uma escolha: continuar vivendo preso às dúvidas e medos, ou decidir atravessar a ponte da fé em direção à vida que deseja viver. Não espere que tudo esteja perfeito para acreditar, porque é acreditando que as coisas começam a se alinhar. É a fé que transforma a escassez em provisão, a dor em cura, a derrota em vitória. E quando você der esse passo, perceberá que não estava sozinho. Deus esteve sustentando cada detalhe, esperando apenas que você confiasse nele. A fé é o elo que conecta a sua realidade ao propósito que Deus já escreveu para a sua vida. E pode ser que a única coisa que te separa do que você deseja esteja a um simples ato de acreditar. Quantas vezes você já acreditou que a sua vida tinha chegado ao fim? Que não havia mais motivos para tentar, que tudo o que poderia dar errado já havia acontecido e que não existia mais sentido em continuar? Talvez você tenha olhado para trás e visto apenas fracassos, perdas, arrependimentos e oportunidades desperdiçadas, e por causa disso começou a pensar que sua história já estava escrita, que não havia mais páginas em branco para você. Mas a verdade é que enquanto você ainda respira, enquanto o seu coração ainda bate, significa que Deus ainda não terminou a obra que começou em você. Filipenses 1:6 nos garante que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Isso quer dizer que o que hoje parece ser o fim pode ser apenas uma vírgula no meio de uma grande história. Quando pensamos que não há mais saída, geralmente é porque olhamos apenas para as circunstâncias atuais. É como se estivéssemos diante de uma parede alta demais para escalar e esquecêssemos que por trás dela pode existir um horizonte completamente diferente. Quantas vezes você já se sentiu preso em algo que parecia definitivo e depois de algum tempo percebeu que aquilo foi apenas uma fase?
Pense nos momentos em que você acreditou que jamais se recuperaria de uma perda e hoje percebe que sobreviveu. Pense nas vezes em que achou que não teria forças para se levantar e ainda assim você está aqui. Isso mostra que a sua história não acabou, que existe algo maior sendo escrito. Olhe para exemplos de pessoas que poderiam ter desistido, mas escolheram continuar. J.K. Rowling estava falida, vivendo de ajuda do governo e cuidando sozinha da filha, quando recebeu a rejeição de mais de 12 editoras. Qualquer pessoa naquela situação teria desistido, acreditado que o sonho era impossível. Mas ela persistiu. E o resultado foi uma das maiores histórias literárias de todos os tempos, lida e amada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso não aconteceu porque a caminhada dela foi fácil, mas porque ela acreditou que ainda havia algo por vir, mesmo quando ninguém mais acreditava. Na Bíblia, vemos o mesmo padrão. Davi era apenas um pastor de ovelhas esquecido no campo, mas Deus via nele um rei. José era apenas um prisioneiro, mas Deus via nele um governador. Ruth era uma viúva estrangeira sem perspectivas, mas Deus via nela a ancestral de uma linhagem que culminaria em Jesus. Você entende o que isso significa? Que não importa a forma como você se vê agora, ou como os outros te enxergam, o que importa é como Deus já escreveu a sua história, e Ele jamais começa algo para deixar incompleto. Quantos sonhos você já deixou para trás, acreditando que era tarde demais? Quantos projetos você abandonou porque achou que não tinha mais chances? E se eu te disser que justamente nesses momentos em que você pensa em desistir, é que o milagre costuma acontecer? Porque é quando você chega ao seu limite que Deus começa a mostrar que os limites humanos não são os limites dele. É no fim da sua força que a força dele se manifesta. É quando você acredita que tudo terminou que ele abre uma nova porta, muitas vezes onde você nunca imaginou. Eu sei que talvez você esteja cansado, esgotado, sem energia para tentar novamente. Mas pergunte a si mesmo: e se eu desistir agora, como vou saber o que estava prestes a acontecer? Quantas vitórias podem estar a apenas um passo de distância de onde você está? Quantas bênçãos você pode perder se parar agora? Quantas pessoas podem deixar de ser impactadas pela sua vida se você não continuar? Porque não se trata apenas de você, mas de todas as pessoas que serão alcançadas através da sua história. Pense em quantas vezes você já viu alguém superar o impossível. Quantas histórias de recuperação, de transformação, de milagres já chegaram até você? E por que a sua história seria diferente? Quem disse que Deus não pode transformar esse vale que você atravessa em um jardim de esperança? Quem disse que você não pode ser um testemunho vivo de que nada é impossível para aqueles que confiam e perseveram? A sua história ainda está sendo escrita, e talvez, exatamente agora, Deus esteja segurando a caneta e prestes a virar a página. Por mais difícil que seja acreditar, essa dor que você sente pode ser apenas o início de um novo capítulo. Pode ser que você ainda não consiga enxergar, mas isso não significa que não esteja acontecendo. Assim como a semente germina debaixo da terra, invisível aos olhos, a obra de Deus também acontece em silêncio antes de se tornar visível. Então, não se entregue ao desânimo. Não permita que a sensação de fim roube de você o futuro que ainda está por vir. Levante-se, ainda que seja devagar, ainda que seja com lágrimas nos olhos, porque a sua história não termina aqui. E quando você olhar para trás, vai perceber que este momento, que parecia ser o fim, era na verdade o ponto de virada, o lugar onde Deus começou a revelar o propósito maior que Ele sempre teve para a sua vida. Talvez agora, enquanto escuta cada palavra, você esteja sentindo um nó na garganta, uma mistura de dor e esperança batendo forte dentro do peito. Talvez as lágrimas já estejam descendo pelo seu rosto,
porque no fundo você reconhece que essa mensagem fala diretamente com você. E eu quero que saiba, isso não é coincidência. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa é a maneira que Deus encontrou de te lembrar que você não está sozinho, que Ele ainda está cuidando de cada detalhe da sua vida, mesmo daqueles que parecem invisíveis. Eu sei que muitas vezes você pensou em desistir, que se perguntou se vale a pena continuar, que olhou para si mesmo e achou que não tinha mais forças. Mas é justamente aí que Deus entra. É justamente no seu limite que Ele mostra que os planos dele são maiores do que os seus medos, maiores do que as suas quedas, maiores do que os seus fracassos. Ele nunca prometeu que a caminhada seria fácil, mas prometeu que estaria ao seu lado até o fim. Por isso, enxugue as lágrimas, levante a cabeça e guarde essa verdade no coração. A sua vida tem um propósito, a sua dor não é em vão, e o seu futuro pode ser muito mais lindo do que você imagina. Não desista agora, porque é no momento em que a noite parece mais escura que o amanhecer está mais perto. E quando esse sol nascer, você vai entender que cada lágrima que caiu foi regando a vitória que estava sendo preparada para você. E eu estarei aqui, esperando por você no próximo vídeo, porque eu não brinco em serviço. Eu estou verdadeiramente comprometido em caminhar com você nessa jornada, em contribuir para o seu crescimento, em te lembrar todos os dias que você nasceu para algo maior. Então clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Eu te espero lá, de coração aberto, porque a sua transformação está apenas começando.